Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, senhoras e senhores. Hoje é 27 de janeiro de 2023. Agora são 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Doida, já esqueceu uma hora dessas. E também, claro, pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Sejam bem-vindos. Aqui você sabe antes as informações que vão direcionar o seu dia e te ajudar a tomar boas decisões. E, claro, a gente tem no Bom Dia Agronegócio o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E com a gente está a Letícia Guimarães, pela redação do Notícias Agrícolas, me ajudando ali com a interatividade, recebendo as perguntas e comentários de vocês, para que a gente possa ir respondendo junto com as informações que estamos apurando aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Hoje, entre os nossos destaques, a alta fortíssima do açúcar, muito relevante para essa semana a gente trazer essa condição do mercado de açúcar no Brasil e nas bolsas internacionais. Vamos falar também da reabertura do BNDES para linhas de crédito rural. Vamos falar também sobre custos de produção menores para a safra 2023-24. Será possível? Pois é, parece que está chegando. Então, alguns dos nossos destaques. O pessoal está dizendo aqui que no Instagram o som está baixo. A gente já está pedindo aqui para o pessoal dar uma checada. Então, a gente já está regulando aqui o áudio para ficar mais confortável para vocês, tá bem? Enquanto isso, a gente vai falando aqui sobre os nossos preços. Vamos trazer o nosso retrato inicial das bolsas, né? Dar uma olhadinha nas commodities. Soja sobe um pouquinho, 0,3%, 15 dólares e 26 centos por bushel. O milho e o trigo também operam em campo positivo, mas com estabilidade. A gente vai falar sobre essa estabilidade para os grãos. Milho, 6 dólares e 84, trigo, 7,52. O milho sobe 0,4%, o trigo, 0,08% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, a gente tem para o farelo uma baixa pequenininha de 0,2% para, de 0,3% para 478 dólares e 30 centos por tonelada curta. No óleo de soja, uma alta de 0,7% para 61 centos mais 19 por libra-peso na manhã desta sexta-feira. Ainda entre as commodities agrícolas, nós temos um recuo para o café realizando lucros depois das altas importantes desta semana, 1 dólar e 66 mais 85 por libra, 0,2% de baixa. O açúcar sobe, continua a sua trajetória de alta, tem 0,8% de ganho e 20 centos mais 84 por libra-peso. O algodão recua 0,5% para 87 centos mais 11 por libra. O petróleo WTI alta forte também, 1,6% para 82 dólares e 30 centos o barril. No petróleo esse é o WTI, o Brent, que é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, reflexo do quadro global de oferta e demanda, nós temos 88 dólares e 82 centos por barril e uma alta de 1,6%. No gás natural, baixa de 1,5%. O ouro, pequena queda de 0,02% para 1.929 dólares e 95 centos a onça Troy, arredondou para 1.930. Temos ainda a prata com baixa de 0,8% e o cobre com uma ligeira alta de 0,02%. Dólar index também tímido nessa sexta-feira, mas em alta, 0,07% de ganho para 101.705 pontos, tá? Então, esse é o quadro nesse momento, das commodities do mercado financeiro. Aqui o Arthur está me perguntando se vão falar sobre a meteorologia no Mato Grosso. Vamos falar sobre isso também e sobre as primeiras áreas que começam a ser colhidas no Mato Grosso, apontando boa produtividade. É um dos nossos outros destaques, tá bem? Então fique por aí, viu? Quem foi que me perguntou? Que foi o Arthur. Arthur, fique por aqui, meu amigo, que já tem mais informações para ti, Mato Grosso. Como é que tá a condição da colheita aí na tua região? Tá chovendo demais, não dá para colher? Tá dando para levar? Me relate como é que estão as condições por aí, que a gente quer muito saber como é que tá a condição na tua região também.
Não se esqueçam, tá, pessoal? Linhas de comunicação abertas a partir de agora. A Letícia está cuidando ali para que vocês sejam todos atendidos. Então, mande as suas perguntas pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente vai respondendo tudo, ou pelo próprio noticiasagricolas.com.br. Tem um botãozinho ali no nosso site, faça a sua pergunta. Você pode também testar por ali a nossa, né? Testar não, mandar a sua pergunta por ali, tá bem? Bom, vamos então começar a trazer as nossas manchetes desta sexta-feira. Vamos entender o que vai direcionar ali o caminho, inclusive, para você concluir essa semana e começar a próxima. Primeira manchete, primeiro destaque, a gente vai falar sobre o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou ontem, quinta-feira, dia 26, que irá reabrir as linhas de crédito rural a partir do dia 1º de fevereiro, e com isso tem a previsão da liberação de 2 bilhões e 900 milhões de reais em recursos para o financiamento ainda da safra 2022-23, informações que partem de um comunicado do banco. A medida veio após a suspensão de protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito do PAGF, que é o Programas Agropecuários do Governo Federal no segundo semestre de 2022, em razão do nível de comprometimento dos recursos. Então, nós temos essa reabertura, portanto, dessas linhas do BNDES, começa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira que vem, e aí é você buscar mais informações para saber se o seu recurso que você está pleiteando pode estar em uma dessas linhas. Essa notícia já está disponível na íntegra para você no Notícias Agrícolas, e ao longo do dia a gente vai também ampliando as informações para te dar mais subsídio para saber se essas linhas fazem sentido para você, mas é uma informação importante para o produtor que viu parte dos recursos 2022-23, dado o rápido comprometimento do volume de dinheiro, né, se acontecer. Então isso está na conta e agora o produtor vê a volta, portanto, dessas linhas. Vale a pena você saber um pouco mais, buscar a sua instituição financeira e saber se você pode ser privilegiado por esta reabertura, tá certo? É por aí. Na sequência, vamos falar sobre a ANP e o marco regulatório de biocombustíveis. Essa foi uma outra notícia importante que chegou nas últimas horas, porque a ANP ela vai fazer a diretoria, né, da reguladora ANP decidiu fazer uma consulta pública para a revisão do marco regulatório da produção de biocombustíveis em busca de melhorias na segurança operacional, segundo um comunicado também da autarquia. Então, nós vamos ver essa revisão tratando dessas autorizações para produção e operação de instalações de biocombustíveis. Dentre as mudanças propostas pela ANP, exigem a tancagem mínima para produtores de biocombustíveis líquidos que contemple a capacidade de armazenamento equivalente a 3 dias de produção de biocombustíveis da instalação, além de sugerir também o estabelecimento de um critério de revogação da autorização da operação se a planta, né, produtora ultrapassar 2 anos sem efetiva produção de biocombustíveis. Essas revisões do marco regulatório, elas são importantes para trazer previsibilidade à indústria. Isso é completamente importante. Salvo essa condição ainda da previsibilidade, que a gente ainda precisa ver acontecer para a mistura do biodiesel, que é um pleito da indústria produtora de biocombustível já desde o ano passado. Ficou definido que até o final de março deste ano a gente permanece com o B10, 10% na nossa mistura. Mais do que isso, a gente precisa lembrar também que temos ali a possibilidade de alcançarmos o B13, o B14 e 15 na sequência, mas que o atual ministro de Minas e Energia, que assumiu em 1º de janeiro, né, com o novo governo, já afirmou que essa mistura será redefinida, né, e vai ser apresentada ao setor tão logo seja feita uma pesquisa com representantes deste setor, com representantes da produção de biocombustíveis, para entender os impactos disso para a indústria, para a sociedade, para o preço dos combustíveis. Então, tudo isso está na conta, tudo isso está sendo ali desenvolvido, e o Ministério de Minas e Energia
continua buscando esse meio termo, continua buscando essas definições. Então, a gente vai buscando também entender por aqui, tá certo? Então, essa é uma informação importante, algumas mudanças que poderão vir, então, na questão da produção de biocombustíveis no Brasil. Então, logo essa consulta pública seja feita e seus resultados apresentados, a gente vai, claro, te atualizando de tudo por aqui no nosso Notícias Agrícolas, tá certo? Bom, falamos então, a gente começou, né, com algumas, abre aspas, amenidades, fecha aspas, né? Mas é importante que vocês saibam dessas notícias, não são menores, mas elas são quase que, elas ficam ali na margem do foco principal, mas é importante a gente trazer esse cenário também mais amplo, para que vocês saibam, né, o que estão acontecendo nos demais ministérios, como essas informações se cruzam com o nosso ministério, Ministério da Agricultura e Pecuária, como isso bate no preço, porque essa questão dos biocombustíveis, ela está muito ligada à tua demanda interna, por soja, por milho, como é que vai ficar isso, né? Então, tudo isso faz muito sentido para quem está acompanhando e para quem precisa saber mais sobre o agronegócio brasileiro. Ainda falando sobre combustíveis, ontem, por unanimidade, né, foi aprovado o nome do senador que já renunciou ao seu mandato, inclusive, Jean Paul Prats, para o comando da Petrobras, uma indicação do PT, naturalmente, e o Conselho da Administração, portanto, da estatal aprovou o nome de Prats para a presidência da estatal. Prats, que é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT do Rio Grande do Norte, ele foi indicado pelo presidente Lula para assumir a petroleira após o seu antecessor, Caio de Andrade, indicado por Bolsonaro, ter renunciado e substituído provisoriamente por um diretor. Então, agora a gente olha para esse mandato de Jean Paul Prats, e aí a gente precisa entender, né, como é que vai ficar a política de preços da Petrobras sob o comando do ex-senador. Como é que a gente vai entender a formação dos preços? Essa semana, nós já vimos a Petrobras anunciar um aumento da gasolina de mais de 7%, o que deixa o etanol mais atrativo, né, mais competitivo, inclusive para o brasileiro, e a gente vai olhar essa condição. Não só os preços da gasolina e do etanol são monitorados, mas no nosso setor, principalmente a política de preços para o óleo diesel. O diesel é insumo importantíssimo na formação dos custos de produção, então a gente tem que olhar para isso, e tem esse impacto, né, o que se dá nos combustíveis fósseis, nos biocombustíveis. Então, essa política de preços da Petrobras, para todos os seus produtos, para todos os seus derivados, vai ter ali um impacto importante no nosso setor, e a gente vai ter que esperar um pouco mais para entender como o Jean Paul Prats vai trabalhar com essa questão. Então, a gente está monitorando isso bem de perto, principalmente o nosso economista, não, o nosso jornalista, um dos nossos editores e especialista no mercado sucroenergético, Jonathan Simeão, né, para trazer para vocês todas essas informações. Lembrando que ainda está em vigência, né, daquela medida por 60 dias, a desoneração dos combustíveis dos impostos federais. Então, a gente está olhando para isso também, como fica isso na sequência. A medida assinada por Lula, em 1º de janeiro, tinha validade de 60 dias. Os 30 primeiros estão quase concluídos. O que vem na sequência? Tudo isso ainda é difícil da gente pautar, entender o caminho, mas, né, é isso. Então, vamos buscar entender o que acontece, tá certo? Esse é um ponto importante, mas você já sabe dessa forma que nós temos, então, Jean Paul Prats aprovado para o comando da Petrobras. Bom, citei aqui a questão dos custos de produção pelo óleo diesel, e a notícia agora é bastante positiva, porque as primeiras sinalizações para a safra 2023-24, principalmente de soja, são de custos de produção um tantinho menores. A gente viu as primeiras informações serem divulgadas pelo IMEA e também pelos especialistas em fertilizantes e agroquímicos, já apontando essa condição. Então, os atuais valores de fertilizantes, químicos e sementes já apresentam algum recuo para a safra 2023-24 de soja,
do Brasil e também de grãos de uma forma geral. Para o milho vai ser um pouco mais difícil porque alguns insumos podem subir um pouco mais e o IMEA, por exemplo, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aponta para um aumento dos custos de produção. Já para a soja, aponta um recuo considerável de 4,8%, com, portanto, o custo estimado por hectare em R$ 4.674,42 por hectare. Essa redução, segundo o IMEA, foi pautada pela queda nos preços dos insumos em relação à safra 2022-23, com uma baixa nos macronutrientes de 24% e nas sementes de 13,2%. De acordo com as informações de Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, os preços da ureia, por exemplo, aí atenção para a produção de milho, já caíram nos últimos 60 dias, até 23 de janeiro, mais de 20%. E há mais chances de recuos com a demanda, tanto dos Estados Unidos quanto da Índia, que estariam mais fortes agora, estando mais contidas. Mais do que isso, além dos fertilizantes, segundo nos informa o Jefferson, os agroquímicos também recuaram nos últimos meses, o que é muito importante para os produtores analisarem, portanto, essa relação dos custos de produção e também as suas relações de troca. Atualmente, a relação de troca entre a soja e o glifosato, por exemplo, já se aproxima da média dos últimos 2 anos, depois de, nesta safra 22-23, ter alcançado níveis historicamente altos. Então, atenção aos seus custos de produção, porque boas oportunidades podem estar à frente. Falamos, então, sobre os custos e como é que estão os grãos. Os grãos, nesta sexta-feira, na Bolsa de Chicago, operam com estabilidade. A semana foi muito intensa para soja, milho, trigo. A guerra se intensificou entre Rússia e Ucrânia. Outros países do Ocidente mandaram tanques para a Ucrânia e o Kremlin falou eles vão queimar. E essa escalada da guerra promoveu uma volatilidade forte no trigo, puxou o milho, a soja foi na carona. No começo da semana, a soja caía porque choveu na Argentina. Na sequência, a soja passou a subir porque parou de chover na Argentina ou porque choveu pouco. Então, a gente está... E já já a gente vai falar sobre as atualizações da Argentina pela Bolsa de Buenos Aires, mas por enquanto a gente vai dar uma olhadinha nas cotações de soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago e também o milho na B3. Porque eu posso te garantir que hoje é um sextou mesmo para esses 3 mercados, pelo menos por enquanto, até que novas notícias possam surgir no front e promover um movimento mais intenso, mas o mercado está um pouco mais tranquilo. Então, olhando para o mercado da soja agora, apesar dessa volatilidade toda e dessa intensidade e dessa tranquilidade que o mercado adota na sexta-feira para começar uma nova semana a partir de segunda, domingo à noite já abriu o mercado, a gente vê que o mercado recupera o patamar dos 15 dólares por bushel e vai terminar a semana acima dele. Então, veja, março 15 dólares e 25 centos por bushel, maio, 15 dólares e 18, julho, 15 dólares e 7, agosto, 14 dólares e 67 centos por bushel. Então, as altas na soja nesse momento variam de 2 a 4 pontos mais 75, algo neste sentido. O milho nesse momento sobe de 0,25 a 2 pontos. O março, 6 dólares e 84, o maio, 6 dólares e 81, o julho, 6 dólares e 68 centos por bushel. As altas, como eu falei, 0,25 a 2 pontos. O setembro é o único contrato que passou a operar no vermelho, tem baixa de 1,5 ponto para 6 dólares e 5 centos por bushel na manhã dessa sexta-feira, tá? Então, nada muito agressivo. Vamos dar uma olhadinha no trigo agora. O trigo tem ganhos que não chegam a 1 ponto nos contratos mais negociados. As altas variam de 0,25 a 0,75. Então, março, 7 dólares e 52, maio, 7 dólares e 61, o julho, 7 dólares e 63 e o setembro, 7 dólares e 70 centos por bushel. Então, a gente está olhando também para um mercado bem tímido, bem tranquilo e, como eu falei, o mercado vai tomar esse fôlego depois de uma semana muito intensa, de oscilações muito agressivas, para vir começar a próxima semana entendendo
o que é possível esperar. Pessoal, vão mandando as suas perguntas, tá? Que tão logo eu termine esse bloco dos grãos, eu vou respondê-las. E caso vocês tenham perguntas sobre mais mercados, eu vou intercalando com os nossos destaques, tá bem? Então, vá mandando as suas perguntas, mande os seus questionamentos, coloque aqui a sua opinião, a gente quer te ouvir, manda para a gente da onde você está falando, isso é muito importante. E para você que está chegando, né, conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, esta é a nossa abertura de mercado pelas redes sociais e também pelo noticiasagricolas.com.br. Sejam bem-vindos. Se você chegou até agora há pouquinho, né? Estamos aqui trazendo as manchetes, os destaques para que você saiba antes aquilo que vai ajudar a direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no Bom Dia Agro, tá bem? Vamos continuar por aqui. Eu prometi para vocês falar um pouco mais dos grãos e vou me pautar na análise do senhor Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. O Vanin destaca no seu mercado dessa sexta-feira, na sua análise desta sexta-feira, a condição para a conclusão do feriado do Ano Novo Lunar Chinês, né? Então vai até domingo, esse feriado, até sábado, né? Até amanhã, na verdade, dia 28. Então, os chineses agora estão fazendo um movimento contrário, né? Estavam todos ali nas grandes cidades, foram para suas províncias, para suas vilas, para suas raízes e agora vão voltando para as metrópoles. E, como disse o Eduardo Vanin, essa volta também é marcada por estações ferroviárias e aeroportos, apinhadas de gente, né? E pouco se falou da onda ou da segunda onda do Covid. Jornalistas falam que no interior não viram pessoas usando máscaras. A dona das marcas Louis Vuitton e Sephora reportou um forte crescimento dos lucros. Olha aí a notícia boa. A empresa está bastante otimista com a volta dos chineses, os maiores consumidores das marcas de luxo do mundo, tá? A empresa falou que em Macau as lojas estavam cheias e os chineses comprando como nunca. Se lembram daquela demanda represada? 3 anos dos chineses presos. Aí foram para a loja da Louis Vuitton, ficaram maravilhados com as novas coleções, né? Sephora para cuidar daquela pele de porcelana chinesa deles e sucesso. E isso está sendo refletido, portanto, nesse otimismo que encontra esse sentimento de que a economia chinesa está voltando à normalidade e que vai voltar a crescer. Inclusive, abre aspas para Eduardo Vanin, as commodities continuam recebendo suporte desse sentimento de que a economia chinesa vai puxar todos de arrasto. O fluxo de dinheiro para mercados emergentes está muito forte. E, segundo a IIF, essa é a 10ª semana seguida de fluxo positivo para as bolsas e bonds de mercados emergentes, em especial aqueles mais ligados à China. O Brasil é um desses, o que tem, inclusive, derrubado o câmbio. O dólar, nesse momento aqui no Brasil, frente ao real, tem 0,2% de alta para R$ 5,09, mas ontem, por exemplo, chegou a testar a mínima de R$ 5,06, R$ 5,05, né? Então, o mercado cambial também bastante volátil, mas o dólar perdendo valor frente ao real nestes últimos dias, né? Inclusive foi um dos destaques da semana também. Mais do que isso, a gente vai olhar para essa condição de uma demanda nos Estados Unidos que vai muito bem para a soja. A gente já tem 45% a mais do volume todo comprometido de soja para exportação em relação a 2021-22, né? Então nós temos a gente tem 45% menos no milho, vou abrir aqui para não falar nenhuma bobagem para vocês. São 45 milhões de toneladas, tá? Esse é o número. Então vamos recapitular as informações sobre a demanda pelos grãos norte-americanos. A soja já tem comprometido os Estados Unidos 46.535.500 toneladas, 5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Já no milho, nós temos ali um total acumulado de vendas de 24.380.700 toneladas, 45% menos do que há um ano. O Programa Norte-Americano de Exportações segue um pouco mais lento. No entanto, também de acordo aqui com a análise de Eduardo Vanin, ele acha, né, que o programa de milho dos Estados Unidos
também poderia ganhar um pouco mais de fôlego, porque a Argentina está cara e o programa brasileiro vai começar mais tarde. A colheita da soja está 10 dias atrasada e o plantio do milho também, portanto, vai se atrasar. Está difícil conseguir ofertas no FOB para julho. A Ucrânia está vendendo com desconto, mas a fila de mais de 130 navios para entrar e sair do Mar Negro é uma barreira. A China e a Espanha também continuam comprando lá na região, mas muitos importadores não querem esse risco para suas operações. O jeito é pagar mais caro pelo milho americano. Coreia do Sul e Japão ainda precisam cobrir o abril. Os últimos tenders já foram todos atendidos por tradings que operam terminais no Golfo. Então, estamos caros, a Argentina está cara, a Ucrânia está com 130 navios em fila para entrar e sair do Mar Negro, ali dos portos da região do Mar Negro, e aí vão comprar onde? Vão comprar nos Estados Unidos, que é a garantia da entrega, a garantia da logística, mas vamos ver como é que isso vai se desenhar aí nas próximas semanas, se pode realmente ganhar um pouco mais de ritmo e se pode, principalmente, dar um pouco mais de fôlego ao mercado. Então, é por aí que a gente está olhando, tá bem? Bom, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente continua aqui nos nossos destaques, falamos sobre os grãos. Agora eu vou ali passar pelos nossos comentários, né? Pelas nossas perguntas. Vamos lá. Bom dia para o pessoal que está aqui nos mandando nessas mensagens sempre tão gentis. Dona Salva, bom dia, hein? O Márcio Fagundes, pessoal da AgroSilva. O Adson, o Márcio Trajano Teles. Eu espero que o áudio tenha ficado melhor para ti, viu, Márcio? Obrigada pela pontuação. O Vinícius também, espero que já esteja melhor. E o Arthur me perguntou sobre a meteorologia no Mato Grosso, né? Eu já vou, inclusive, passar essa pergunta aqui para a Virgínia Alves, ver se ela já tem mais informações atualizadas, mais quentinhas, sobre o Mato Grosso especificamente, para ver se eu consigo te dar mais detalhes, tá, Arthur? Daí fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. Também já tem áreas aqui, Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul, muita chuva, de fato, né? Mato Grosso está sofrendo em alguns pontos importantes com o excesso de chuvas e a dificuldade na colheita. É uma situação bem importante da gente observar. O excesso de chuvas também tira a produtividade, não como a seca, mas tira o peso e a qualidade do grão, grãos mais ardidos, avariados, a soja brotando, às vezes, nas lavouras. Então, é muito sério o excesso de chuvas, a gente está monitorando de perto, tá? E aqui, ó, também no Tocantins, também tem áreas em destaque na colheita. Como é que tá a situação por aí, William? Me fala mais. Diego, Contas Leste do Mato Grosso do Sul, chuvas, graças a Deus. Olha aí, as chuvas são boas para alguns, né? Nem tão boas para outros, é uma loucura total. Bom dia, Carlinha. Como é que estão as possibilidades de negócios com trigo e soja? Nara, eu vou chegar lá já, tá? A gente já vai trazer essa informação. E o Fabrício me pergunta qual será a média do valor de soja em abril de 2023. A gente pode fazer já essa conta aqui rapidinho para você, mas já te adianto, Fabrício, que a gente vai ter muita mudança até lá, porque a gente ainda está definindo o tamanho da safra da América do Sul, não só do Brasil, não só da Argentina, da América do Sul de uma forma geral, para saber como é que isso vai continuar impactando em Chicago, como é que isso vai impactar no ritmo e na dinâmica de venda do produtor sul-americano, e, naturalmente, na formação dos preços. E nos prêmios também, naturalmente. Então, a gente vai olhar para isso com bastante atenção. Eu vou falar sobre isso nos nossos próximos destaques, tá? E já respondendo ao Arthur, que me perguntou sobre a condição para as chuvas no Mato Grosso. A Virgínia Alves, com toda a sua agilidade, já me trouxe aqui, ó, bastante chuva em todo o estado mato-grossense nos próximos 15 dias, com chuvas variando entre 60 e 70 milímetros, de acordo com as informações do NOAA, que é o Serviço Oficial de Meteorologia do governo norte-americano, né? Então, para todo o estado estão sendo aguardadas essas chuvas ainda bastante intensas.
vamos monitorar, tá bem? Atenção a você que está com seus trabalhos de colheita para começar ou em andamento, a previsão é essa, mais chuvas pelos próximos 15 dias em todo o estado, variando entre 60 e 70 milímetros. Então, assim consegui responder ao Arthur. Bom, agora eu quero falar sobre essas atualizações da Argentina, porque nós temos ali uma condição importante de monitoramento, que foi ontem a chegada dos novos números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que apontou que o plantio da safra 22-23 de soja da Argentina está chegando à fase final, finalmente, né? 98,8% já foi semeado por lá, o avanço na semana 3 pontos percentuais, e a área estimada para o cultivo com a soja na Argentina é de 16,2 milhões de hectares, né? E agora o que a gente pode perceber também é que a condição de lavouras em situação ruim ou péssima, né, passou na semana de 60% para 54%. Ainda é muito ruim, porque 39% dessas lavouras estão em condições normais e 7%, apenas 7%, em condições boas, tá? Então, a gente ainda tem uma situação muito difícil, né, da sojicultura argentina, também da produção de milho. O milho também apresentou algumas melhoras, né? Ontem o Guilherme Dorigatti apontou essa manchete para nós aqui no Notícias Agrícolas, nosso especialista em milho, falando justamente do efeito dessas chuvas, porque melhora a condição hídrica do solo, né? Embora não de forma muito expressiva, trazendo grandes mudanças. Não é isso, mas nós temos uma mudança, e eu alertei no começo da semana. As chuvas têm sim força para dar alguma recuperação às lavouras argentinas. Isso não muda o quadro das perdas. Há milhões de toneladas perdidas de forma irreversível para soja e para milho, mas ainda há um caminho a ser percorrido pela safra 2022-23 dos argentinos, e esses números ainda vão mudar até a conclusão da safra, até a conclusão da temporada, inclusive quando eles começarem a colher e a gente começar a ter os números efetivos dos campos. Ontem nós trouxemos uma entrevista com o Cristiano Palavrio, diretor da Pátria Agronegócios, apontando para um cenário, depois de um tour de safra que o Cris fez pelo sul do Brasil e também pela Argentina, o Cris trouxe essa pontuação. É um cenário desolador, o que se encontra na Argentina, muito pior do que o da safra 21-22. O ano passado, a grande quebra de safra da temporada 21-22 foi no Brasil. Este ano é na Argentina, mas a gente precisa lembrar, Brasil produz 3 vezes o que a Argentina produz, né? Então, o ano passado, esse peso no mercado também foi maior por conta disso, né? Porque nós perdemos demais aqui, o que não deve acontecer esse ano. Inclusive, para o próprio Rio Grande do Sul, segundo o Cristiano Palavrio, a safra é melhor do que a do ano passado, indiscutivelmente. Tem sérios e graves problemas. A prefeitura de Tupã-Siretã, por exemplo, falou com a gente essa semana, 100% de perda no milho de sequeiro em Tupã-Siretã e perdas agressivas na soja. Mas, ainda assim, no cômputo geral do estado gaúcho, uma safra melhor do que a 21-22. Então, entendam que esses caminhos a serem percorridos ainda estão no radar, principalmente no radar do mercado, e a gente vai te mantendo atualizado, sobretudo por aqui no nosso Notícias Agrícolas. Bom, falamos da Argentina, vamos falar das primeiras áreas colhidas de soja lá no estado de Mato Grosso, o maior estado produtor de soja desse país? Pois é. Ontem, Alexander Horta entrevistou, no encerramento do dia, o diretor da AgResource, o Rafael Mandarino, que trouxe esse destaque sobre as primeiras áreas colhidas de Mato Grosso estarem apontando produtividade acima de 70 sacas por hectare, né? E com isso a AgResource elevou a sua estimativa para a safra brasileira e faz um alerta importante. E vocês viram que eu fiz uma matéria só dedicada a isso ontem. Quem não assistiu, quem não pôde ler, eu vou pedir para
para a Letícia e para o nosso time colocarem nos comentários do YouTube, e eu vou deixar para vocês aqui o caminho nos comentários do Instagram. Ó, menu notícias soja. Eu vou deixar a entrevista do Mandarino, tá? Com o Alexander Horta, o grande Alexander Horta. E aí vocês podem procurar, né? Vocês vão trocar para o Mandarino, vocês vão trocar aqui no Notícias, vão procurar pelos vídeos, tá? E também a notícia que nós fizemos com as perspectivas do Cristiano Palavro e do Vlamir Brandalize, sobre a pressão que os preços da soja podem sofrer. Nara, aí eu começo a responder a sua pergunta. Né, essa pressão que o mercado brasileiro pode sofrer com a chegada mais efetiva, mais volumosa da oferta 22-23. A colheita ainda está lenta, há um atraso, né, que para algumas consultorias chega até 10 dias na colheita de soja em algumas regiões, e isso faz com que haja, portanto, menos oferta nesse momento. Quando essa colheita tomar ritmo, né, que segundo o Vlamir Brandalize deve ser aí nas próximas semanas, a gente vai ver o preço ser pressionado no Brasil. Então, deve haver pressão em Chicago, deve haver pressão no prêmio, e o dólar está muito volátil, né? Perdeu 5,10, está com 5,9 agora, 0,3% de alta. E a gente vê que os preços no mercado brasileiro podem sentir essa pressão. É sazonal, é natural, é tradicional, é sabido pelo produtor brasileiro, então tem que ter estratégia para passar por esse momento. Mais do que isso, é a gente falar novamente de uma safra recorde, tá? Muito questionamento eu recebi essa semana. Carlinha, tem mesmo safra recorde? Não tem? Tem, não tem? O que acontece? É safra recorde. É safra maior do que a do ano passado. Então, o mercado vai sentir. Dessa forma, tanto o Rafael Mandarino, quanto o Vlamir Brandalize, quanto o Cristiano Palavro apontaram a necessidade do produtor de monitorar as suas janelas de negócios, as suas oportunidades de vendas, que poderão ser mais rápidas e menos frequentes neste ano. Neste ano, não. Pelo menos nesse começo de safra, né? Então, olhar para isso com atenção, com frieza, tá? O mercado tem que ter frieza para acompanhar, mas com estratégia, tá? Então, tem uma notícia completinha para você sobre isso, tem a entrevista do Rafael Mandarino e tem todos os especialistas Brasil afora para te trazer essa condição, tá? Para te trazer essas estratégias. Fato é que essa pressão deverá vir, inevitavelmente. Então, vamos olhar para isso, tá? Vamos olhar para isso. Deixa eu ver se a gente tem aqui chuvas para o Mato Grosso do Sul. Vou pedir também. Deixa eu pedir aqui para a Virgínia. Quem me pediu foi o Edward. Já pedi, tá, Edward? Vamos ver se a Virgínia já consegue me trazer também essas informações. E o Márcio Eno diz o seguinte, muito experiente, né? Bom dia, viu, meu amigo? Bom dia e beijo para a dona Tsuyako, sempre. Com a chuva, o milho não recupera, e sim segura as perdas, exatamente. Essa recuperação, ela deve vir principalmente para a soja, plantada mais tarde, se vier, né, Márcio? E para o milho, de fato, as perdas são irreversíveis. O que essas chuvas podem fazer é estancar esse processo de perda, né? Isso, de fato, pode acontecer. Obrigada pelo seu comentário, né? Pela sua experiência compartilhada conosco por aqui. Espero que a dona Tsuyako esteja assistindo e esteja orgulhosa do neto dela, né? Como sempre. Então, obrigada, viu? Ó, vamos ver, já a gente chega com as informações da chuva no Mato Grosso do Sul, tá certo? E também para Bahia. Vou pedir para a Virgínia, tá, pessoal? O Sival me perguntou aqui, né? Se a gente tem as informações de chuva para Bahia. Já vamos trazer aqui para vocês essas condições. Olha só, o Arthur Calzolari, região norte do Mato Grosso, colíder, até ontem colheita normal. Hoje amanheceu invernado, muita água, aí encharca o solo, não dá para botar a máquina lá, né? A gente sabe como é difícil. É a resiliência que só o produtor rural tem, né? Aqui na Índia, no Cazaquistão, no Paquistão, em Bangladesh, na Argentina, é uma característica do produtor rural. Nasceram assim, graças a Deus, né? Por isso que estamos vestidos, nos locomovendo, usando energia e nos alimentando principalmente. Obrigada a você, produtor rural, que é um profissional de coragem, né? Eu diria. É isso.
9h34 pelo horário oficial de Brasília. Vamos concluindo. E o nosso próximo destaque agora é o açúcar. Somente nesta quinta-feira, os preços do açúcar na Bolsa de Nova York subiram 3% e seguem na sua trajetória de alta nessa sexta-feira. O mercado tem disparado nas bolsas internacionais, acompanhando as informações das origens produtoras e também a movimentação de altas para o petróleo, que também registra altas nessa sexta e que registrou altas na sessão anterior. As oscilações do petróleo, elas tendem a influenciar nos preços dos combustíveis e o Brasil produz açúcar ou etanol, ou seja, o mix, né, das usinas será definido também a partir dessa condição. Nas origens, a Índia é o destaque e por lá os indicativos são cada vez maiores de que o governo do país asiático confirmará logo mais a proibição das exportações adicionais de açúcar na temporada que começou em outubro, o que reduzirá a oferta do adoçante a nível global. A Índia é importantíssima player nesse contexto global do mercado de açúcar. Essas notícias têm circulado no mercado desde o início da semana, promovendo essa trajetória de alta considerável, expressiva e que tem espaço para continuar diante de uma oferta menor e que, claro, será subsídio de decisão para as usinas, se produzem mais etanol ou mais açúcar. Lembrando, todavia, que com a alta da gasolina, nós temos o etanol mais competitivo no Brasil. Então, vai ser uma decisão difícil, bem pensada e na necessidade de atender a todos os setores pelas usinas brasileiras. E a gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas para você também tomar as suas próprias decisões. Bom, na sequência, a gente vai falar também sobre suinocultura. Ontem, como toda quinta-feira, foi dia de suinocultura independente aqui no Bom Dia Agro, não, no Notícias Agrícolas. Trabalho de Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, e que com exclusividade faz essa rodada na suinocultura independente toda quinta-feira, sem falhar. E o destaque da Letícia ontem foi para altas na maior parte dos preços, a maior alta nos preços na maior parte das praças de comercialização. Vejam quantas palavras parecidas, me confundi. Mas, de qualquer forma, nós temos, então, esses preços melhorando na maior parte dessas praças, com a redução dos animais terminados para abate, segundo as lideranças ouvidas pela Letícia. As lideranças também elencaram o fim das férias escolares como um fator que deve motivar uma melhora na demanda para as próximas semanas. Com exceção do Paraná, as demais praças que comercializam suínos no mercado independente, com divulgação de preços ontem, tiveram reajuste positivo. As lideranças detalham uma oferta menor de animais terminados para irem para o abate, além da aproximação do término das férias escolares, o que motivaria uma demanda melhor, né? Então nós temos essa condição. A Letícia ouviu, né, ali o Valdomiro Ferreira, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, ouviu também a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, além de Alvimar Jales, que é consultor de mercado da entidade, certo? E também as informações que partem da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, com o senhor Losivânio de Lorenzi, que inclusive apontou anteontem, numa entrevista dada ao Notícias Agrícolas, um prejuízo de R$215, enorme o prejuízo, por animal lá em Santa Catarina, tá? Então, a gente está de olho. E olha só o que diz a Letícia para complementar. E essas altas vindas no final do mês surpreende, mostra que mesmo que a oferta não esteja tão alta, a gente tem esses preços aí que podem ter essa condição de melhora, tá? Ó, vamos lá. A Virgínia trazendo respostas sobre... né, trouxe essa resposta sobre as chuvas. Mato Grosso do Sul, chovendo nos próximos 15 dias também. No período entre 4 e 12 de fevereiro, os volumes deverão ser mais altos. Os números mais recentes da Conab apontam para uma safra de 54 mil... Ah, perdão. Confundi aqui a pergunta. Vamos lá. Deixa eu lembrar quem me perguntou das chuvas no Mato Grosso do Sul.
foi o Edward Bernardes. Então vai chover nos próximos 15 dias aí no seu estado, Edward, e os volumes mais intensos deverão se concentrar entre 4 e 12 de fevereiro. E quem me perguntou sobre a previsão de chuvas na Bahia foi o Silval. E também ele perguntou, viu, Virgínia? Por isso que eu me confundi aqui. Ele perguntou do café e também perguntou sobre as chuvas. Então, Silval, a Virgínia já te respondeu as suas duas perguntas, tá? Para a safra de café da Bahia, tá? Primeira pergunta. A safra de café da Bahia, de acordo com os números mais recentes da Conab, o estado deve colher uma saca. O país deve colher uma safra de 54 milhões de sacas no total. Deste montante, 37 milhões de sacas de arábica, tá? Então, essa é a última projeção da Conab, números oficiais, para a safra brasileira. E agora a gente vai ver se eu consigo já te trazer essas informações sobre as chuvas lá na Bahia também, tá? Acho que eu consegui responder todo mundo do Instagram. Acho que sim. Vamos ver se eu respondi todo mundo do YouTube, né? Lucas Champoski, bom dia, Carla, bom dia, Agro. Cascavel, Paraná, poucas áreas colhidas e algumas começando a entrar num estágio próximo para colheita. Vamos ver como é que ficam as condições de clima para você por aí, né? Bom dia, Carla. Limeira, São Paulo, chovendo bem aqui e lavouras excelentes. O Leandro Silman, obrigada pelo relato, viu, Leandro? O Amâncio Rodrigues Chaves, quanto é que tá a soja no Mato Grosso? Vai depender da praça, vai depender do prazo de pagamento e do prazo de entrega, viu, Amâncio? Sugiro que você busque o sindicato rural de uma região que faça mais sentido aí para ti, né? Que você precisa mais para fazer teus negócios, e eles vão te dar uma referência mais próxima do que você precisa, tá bem? O Wendel Coelho, bom dia, aqui de Araguaína, Tocantins. Trabalho no mercado de nutrição animal, rações. Qual a perspectiva para o primeiro semestre de 2023? Wendel, ontem nós trouxemos uma informação de que os confinadores de Mato Grosso já estão apontando ali, segundo a Acrimate, né, pelo seu Francisco Manzi, diretor da Acrimate, um aumento nos custos de ração, né, de alimentação animal para o confinamento, podendo já gerar um prejuízo de até R$1.000 por animal, tá? Então, isso motivado principalmente pelo aumento nos preços da alimentação animal. Então, faz bastante sentido a gente olhar para o preço desses insumos, tá certo? Mari Bortolo, bom dia, Carla. Tudo pronto para o início da colheita do amendoim no Centro-Oeste Paulista. Lavouras com expectativa de alta produtividade. Que coisa boa, Mari. Boa safra para você. Tomara que tenha um montão de amendoim. O amendoim do Brasil também, excelente status, né? A gente vem galgando sempre patamares melhores, ampliando a nossa demanda externa, garantindo o nosso abastecimento interno. O amendoim do Brasil é fora de série, é outra cultura importantíssima, coisa boa receber essa notícia. Manda fotos pra gente, viu, Mari? Manda fotos, vídeos das suas lavouras, manda também as fotos e vídeos da colheita quando começar, que a gente quer ver, né? Aliás, a colheita do amendoim é uma coisa linda de ver. As lavouras de amendoim são uma coisa incrível, né? De bonitas. Quero mandar bom dia também para o Vladimir Teixeira Araújo, o Washington Henrique, que fala com a gente de Guaíra, e o Juliano de Miraguaí, no Rio Grande do Sul. Bom dia para todos vocês. Bom dia também para o meu amigo Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Emerson Antoniacomi. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Ponta Grossa, Paraná. Próxima semana vem chuva. É isso mesmo. Vamos ficar ligados. Vamos ficar atentos. Sival, meu amigo, agora vem a resposta para você sobre as chuvas, tá? Nos próximos 15 dias, as chuvas chegam até o oeste e o sul da Bahia, mas com volumes mais baixos quando comparados com as demais regiões do Brasil, segundo nos informa também Virgínia Alves, nossa especialista em café, em clima e café, aqui do Notícias Agrícolas. Os acumulados para esse período entre 20 e 40 milímetros, tá certo? Então temos aí essa condição. Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa programação ao vivo por aqui está só começando. Tem uma agenda cheia para você acompanhar ao longo desse dia, mas aqui no Bom Dia Agro, você sabe antes o que você precisa saber para tomar suas decisões ao longo do dia, tá bem? Se você chegou agora há pouco, não tem problema.
esse conteúdo fica salvo para você aqui no noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative lá aquele sininho para receber todos os alertas da nossa programação e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vou terminar a semana te fazendo um convite, reforçando o convite. Mande para nós as suas fotos e vídeos. A gente quer colocar você ali no nosso mural, né? Registrar o Brasil que produz. Mande as suas fotos das suas lavouras, do seu rebanho, do seu plantel, dos seus colaboradores. Mande os vídeos da sua lavoura, mostra pra gente, tá seco demais, tá úmido demais, tá colhendo, tá parado, tá terminando de fechar o ciclo. Mande para nós. O importante é vocês mandarem com nome, sobrenome, cidade, estado e alguma informação sobre aquela imagem que estão nos mandando, tá certo? Vocês podem mandar pelo direct do Instagram, é simples, né? Se você já segue o @Notícias Agrícolas, é só mandar ali pela enviar mensagem, tem foto, tem vídeo, você pode mandar o que quiser, as suas informações, o seu depoimento, fique à vontade e mande para nós também pelo WhatsApp, se for mais fácil para você. O número é 19 99767 0241. Eu vou repetir, 19 99767 0241. Nos ajude a registrar aqui no Notícias Agrícolas o Brasil que produz, tá certo? Eu te desejo um excelente final de semana, que eu sei que para o produtor rural vai ser de trabalho, né? Mas espero que você possa descansar, ficar com a sua família, ficar com quem você ama, né? Ler um livro, assistir um filminho, enfim, ter o seu momento de descanso, né? E também já te espero aqui na segunda-feira que vem. Boa sexta-feira, porque ainda tem muita sexta-feira pela frente. Bons negócios, te vejo na segunda. Até mais.